Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast de cultura e política, e hoje nós iremos falar sobre a terceira visita oficial do Brasil, na sua missão diplomática, e agora em Israel. Antes de mais nada, o nosso amigo, querido colunista do Senso Comum, André S., não está conosco devido a alguns problemas particulares, mas com certeza no próximo podcast ele estará aqui para dar os seus comentários inteligentíssimos, correto? Então vamos lá. Foi um encontro de 4 dias, certo? Que Bolsonaro esteve em Israel e foi dividido em algumas partes. Dividi aqui para vocês em algumas partes, que é o discurso de Bolsonaro à chegada a Israel, depois o discurso do Benjamin Netanyahu, a terceira parte são os acordos fechados em Israel, a quarta, condecoração dos militares, né? A sexta, a entrevista coletiva que ele deu, muito interessante, tenho certeza que vocês irão gostar dessa parte. A sétima, o discurso a empresários em Israel. A oitava, tem umas partes muito interessantes do porta-voz Rego Barros. Eu falo esse nome, Rego Barros, né? Já dá calafrios, né? Pô, Rego. Imagina esse sujeito na escola. Acho que foi muito zoado. Mas, enfim, alguns atos simbólicos extremamente importantes aqui para o nosso podcast. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o discurso de Bolsonaro ao chegar em Israel. É interessante que ele comece seu discurso falando em hebraico. Isso representa bastante coisa, ou melhor, tem uma expressão simbólica quando você quer fazer um ato diplomático, quando você quer uma relação maior com aquele país ou com aquela plateia. Assim, num curso de oratória, por exemplo, se você ler aquele livro Como Ouvir e Como Escutar, do Adler, ou coisa do gênero, você sempre tem que falar alguma coisa, algum item que te identifica com a plateia que está lá. Então você falar em hebraico foi um bom começo, certo? Então ele começou falando sobre uma parte muito importante, que era uma coisa que ele já dizia na própria campanha. Olha o que Israel, olha o que eles não têm e veja o que eles são. E olhe para o Brasil, olha o que nós somos e o que não temos. Isso é extremamente interessante, porque Israel é um estado menor que o Sergipe, menor do que os menores estados do Brasil, e eles são uma potência mundial. Nós aqui, com uma riqueza de biodiversidade, minerais, etc., somos ainda, um país subdesenvolvido, apesar de ser a oitava maior economia do mundo. Nós temos uma série de problemas. Aí você pega um pequeno país como Israel, os caras já estão muito à frente de nós em questão de tecnologia, agropecuária, etc. E é muito interessante que eles chamam Benjamin Netanyahu de Nathaniel, né? Aquele jeito do Bolsonaro, né? O Nathaniel aqui, meu amigo. Isso é muito interessante. Talvez Nathaniel seja a palavra portuguesada de Netanyahu, mas assim, parecia, assim como o próprio Alexandre Garcia falou, que eles tinham eles pareciam realmente ser amigos. Não era simplesmente uma reunião de chefes de Estado, que tem que ser, mas também parecia que tinha uma relação muito próxima, até porque o Nathaniel, vamos usar a expressão do presidente, né? O Nathaniel, ele foi o primeiro chefe de Estado a chegar no Brasil na posse do Bolsonaro. Então você vê a consideração, o primeiro chefe de Estado, e não somente o primeiro chefe de Estado a chegar, mas também o primeiro chefe de Estado israelense a pisar no Brasil. Tem esse detalhe muito interessante e muito simbólico, que a grande imprensa, por assim dizer, não quer destacar essa parte, seja por má fé ou ignorância, mas você veja, olha essa aliança, o sujeito pela primeira vez, isso acontece. Correto? Então, por exemplo, também nessa parte do discurso do Bolsonaro, ele cita quem? O famoso brasileiro Oswaldo Aranha. Né? Quem foi Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha, ele foi o responsável por criar o Estado de Israel. Foi um brasileiro. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, que o Brasil
ele tem uma tradição diplomática de querer a paz e não interferir. Não, não funciona assim. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil tomou uma posição. Quando criou o Estado de Israel, ele também tomou uma posição, certo? E durante o governo Lula e Dilma, ele também tomava posição para os governos árabes, enviando dinheiro. Né? Você lembra, você que está me escutando, todo aquele esquema com Gaddafi, que o Flávio Morgenstern explica muito bem no seu último podcast? Não é? Toda relação com a Venezuela, com Cuba. Então, como o Brasil não toma posição? Então, o que acontece? A esquerda, ela chama essas relações ideológicas, essas relações com a esquerda mundial, que o Lula e o Dilma fez, como não, o Brasil não toma posição. Claro que toma. Sempre tomou. Sem sombra de dúvidas. Então, vamos partir então para a próxima parte, que é o discurso do Benjamin Netanyahu, como fala o presidente Bolsonaro. Ele fala uma coisa extremamente interessante, que além dos acordos, a parte mais importante é a aliança de valores. Certo? Que o Brasil tem com Israel, mas qual que é essa aliança de valores? Veja bem, é a própria aliança da cultura judaico-cristã. Né? Eu sei que existe uma polêmica, alguns dizem que, na verdade, não existe cultura judaico-cristã, só existe cristianismo, mas enfim, isso é um problema dos teólogos, não é um problema nosso. Né? Então veja bem, essa aliança judaico-cristã, e foi isso que fez o Ocidente crescer, sem sombra de dúvidas. A relação com a filosofia grega, o direito romano e a própria fé cristã. Né? E você pergunta, tá, onde entra o judaico? O judaico entra com toda aquela parte do Velho Testamento, com Moisés trazendo os primeiros fundamentos do que seria uma lei. Não exatamente ele foi os primeiros, mas vamos dizer assim, os mais impactantes até então aqui para o nosso Ocidente. E também o Netanyahu, ele fica muito feliz em anunciar o escritório, né, de ciência e tecnologia avançada que o Brasil instala em Jerusalém. O próprio Benjamin Netanyahu, ele falou o seguinte, que esse é o primeiro passo para instalar embaixada, certo? Então, para você ver como é que funciona, né? Então, é o primeiro passo. A gente não sabe muito bem por que o Bolsonaro não colocou logo de cara a embaixada, certo? Que era o que muitos pediam, mas ele falou que é o primeiro passo. Então, mesmo que nós não tenhamos colocado a embaixada logo de cara, um primeiro passo foi dado. E isso representa muita coisa, porque até então nenhum passo fora dado. Nós simplesmente ignorávamos a existência de Israel. Não é? Você pode ver, a própria mídia dava dando mais voz para o Hamas, chamava de grupo, não de uma organização terrorista, do que Israel. Não é? Então, assim, sempre quando nós falamos de Israel, você pode ver que a esquerda é contra Israel. Né? Um próprio amigo meu estava discutindo essa questão com o Freixo sobre Israel, sobre aquela questão de se nazismo é de esquerda ou não. Sobre essa questão, vocês podem ouvir o podcast Guten Morgen, do Flávio Morgenstern, feito aqui na Panela também. Esse não está sendo feito na Panela, é só para vocês não ficarem sem podcast, sem a informação, sem essa análise aqui, que eu vou até a raiz. Né? Eu pego os vídeos realmente que saíram na NBR, que o presidente passou. Não é algo filtrado pelos órgãos de imprensa só para criar uma polêmica e os caras ter um clickbait. Não. Eu vou direto na fonte. Se alguém quiser saber minha informação, eu vou direto na fonte. Vou lá, vejo os vídeos oficiais e os vídeos das pessoas que estão lá vendo o próprio Bolsonaro. Certo? E os textos, e por aí vai. Não é algo viciado. Então, né, eu estou fazendo o trabalho que os jornalistas deveriam fazer, mas eu estou fazendo isso porque eu gosto. Sem sombra de dúvidas. Então você pode ver o podcast do próprio Flávio Morgenstern, que se chama O Nazismo é de Direita. Tenho certeza que você vai gostar muito. Ele vai lá para a Grécia, sabe como que é o Flávio Morgenstern, né? Então vamos lá. Então, esse primeiro passo ele é muito importante, não é? Nessa relação Brasil-Israel,
que está sendo retomado, porque o Brasil tinha uma aliança com Israel. Foi o Brasil um dos fundadores de Israel com Oswaldo Aranha. Se você pensar bem, então peraí, o Brasil tomava posição, não é? Então vamos lá. Logo em seguida, ocorre um discurso do Bolsonaro, né? Depois dessa, eu falei do primeiro discurso, agora tem mais um discurso do Bolsonaro que ele afirma aquela frase da ministra Damares. Ele fala exatamente assim, eu também sou terrivelmente cristão. Ou seja, com a ministra Damares, a imprensa fez um auê enorme. Com o Bolsonaro falando, ninguém fez nada. Eu até achei muito estranho. Mas veja bem, o que será que representa falar isso em frente ao Nathaniel, que eu sou terrivelmente cristão? Isso significa que não é somente laços comerciais que eu quero criar com Israel. Também queremos criar laços de valores. Por quê? A política antiga era uma política esquerdista que dava valor ao materialismo histórico, marxismo, ou seja, materialismo, as próprias ideias esquerdistas de educação, um passo maior para o ateísmo, dentre outras coisas, certo? Engraçado porque quando o PT fazia isso, ninguém reclamava. Não, porque o Estado laico está sendo ferido. Não, ninguém reclamava. Então você veja bem, é uma aliança não somente comercial, mas de valores também. É isso que une países para enfrentar o mal. Não é somente algo comercial, porque o comercial, o cara tem um produto melhor e eu vou largá-lo. Então, sempre quando o país corre perigo e você tem uma aliança de valores, você vai socorrê-lo. Essa é uma questão muito maior que às vezes as pessoas não percebem. Certo? E tem uma coisa muito interessante que ele também faz um agradecimento constante aos médicos que o salvaram tanto da Santa Casa e do hospital israelita Albert Einstein. Então você veja que o discurso, né? Se você nunca aprendeu o discurso, aprende agora ou você compra aquele livro. Você criar vínculos com a sua plateia é muito importante. Da mesma maneira que você está aqui, provavelmente você é simpático ou ao governo, ou quer aprender mais, eu chamo você de você, no singular, para você me escutar, como se eu estivesse falando somente com você e não com várias pessoas. Correto? Não, mas eu não sou um mestre do discurso, né? Eu sei que eu tenho que aprender muito mais, etc. Até o Bolsonaro tem 1000 assessores, deve ter errado muitas coisas aqui. Mas vamos lá. Logo em seguida, eles vão fazer o fechamento de acordos, né? São 6 acordos que eu quero falar para vocês. Primeiro, cooperação na área de defesa. Provavelmente terrorismo internacional. A gente sabe como está o mundo islâmico em relação a isso, certo? Tem até um podcast Guten Morgen que vocês podem ouvir, que chama o Plano de Trump para o Oriente Médio. É muito interessante. Eu não vou me esmiuçar aqui, porque minha intenção não é exatamente fazer uma análise detalhada, mas mostrar para vocês o que ocorreu e você tomar sua decisão, que foi bom, ruim, etc. Né? Então, serviços aéreos, né, que já está ocorrendo bastante no Brasil, várias empresas estão entrando, né? Entrou uma empresa inglesa que já eles só fazem somente viagens direto para a Inglaterra. Isso é muito importante para a economia, etc. Segurança pública e combate ao crime organizado. Então você, por mais leigo que nós sejamos nesse assunto, todos nós sabemos que, de certa forma, o crime organizado ele é organizado. Ele é muito mais organizado que a própria educação brasileira. Isso, de fato, sem sombra de dúvidas, né? A educação brasileira é desorganizada, o crime ele é organizado. E ele é organizado em um patamar internacional também. Não é só aqui no Brasil com o PCC. Mesmo, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, e entre outros, eles têm uma aliança internacional, por exemplo, com a Venezuela. E você pode também ouvir no Guten Morgen sobre a Venezuela. Estou falando várias referências do Guten Morgen, que lá ele vai esmiuçar isso durante 2 horas, certo? Então, assim, é um crime, é uma organização internacional. Então você tem que ter o quê? A sua polícia também tem que ter parceria internacional. Senão você nunca vai vencê-lo.
certo? Ou pelo menos diminuí-lo. E se você não consegue diminuí-lo, o que acontece? Vira o Rio de Janeiro. O caos. Ou melhor, vira o Brasil, por assim dizer, né? O caos total. Turistas não querem vir porque há insegurança, etc. E por aí vai. O segundo... não, essa é a terceira parte, né? O terceiro acordo. O quarto acordo é a cooperação na medicina, certo? Bem, isso em Israel é discutível. O melhor hospital do Brasil é o hospital israelita. Então, assim, vamos ver o que isso realmente vai acontecer. O quinto é o acordo de cooperação na área de tecnologia, ciência e espaço. Isso vai ser muito importante para os nossos alunos universitários, né? Exceto os lacradores, porque aquele negócio do Mackenzie foi um fiasco total. O presidente ia justamente ver a área de tecnologia, ele não queria discutir, sei lá, ideologia, assim, como está indo a área do grafeno aqui, porque é investimento. Mas nem isso, os caras não se importam. Eles preferem que nós venhamos a virar uma Venezuela do que simplesmente aquecer a economia, dar empregos para as pessoas. Isso que os caras falam, não, nós somos socialistas defendendo os trabalhadores, que nada, vocês são socialistas. Vocês defendem a ditadura terrível comunista que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? Mas eu acredito que você já saiba totalmente disso. E o sexto acordo foi sobre segurança cibernética. Então, todos esses 6 acordos aqui, eles não esmiuçaram nos detalhes. Pelo vídeo que eu vi, né? O vídeo, assim, o vídeo é chato, tá, gente? A sorte de vocês que eu vi tudo, mas o vídeo é chato, é os caras se cumprimentando, assinando, né? Mas enfim, vamos ver com o caminhar da carruagem como vai ser, o que exatamente eles estão querendo com isso, com todos esses acordos, né? Então vamos aqui para a nossa outra parte, por exemplo, a condecoração de militares. Enfim, Bolsonaro estava ali, numa plateia do... Quem são esses militares, primeiro, né, de falar de qualquer coisa? Quem são esses militares? Esses militares são aqueles que vieram até o Brasil, militares israelenses, para ajudar no resgate das pessoas de Brumadinho. E o Bolsonaro, ele contou uma história, enfim, que quando ele entrou no exército tal, também aconteceu um desastre, que 15 pessoas morreram e ele teve que, enfim, entrar na água, nadar e não conseguia encontrar ninguém, né? Ele perguntou lá pro comandante por que nós estamos tentando salvar vidas se a garantia é de que 99,9% dessas vítimas todas já estejam mortas, né? E o comandante fala assim para ele, não, o nosso objetivo maior, mesmo que nós não venhamos a encontrar ninguém, é confortar as famílias na busca dos parentes que perdeu na vida. Então você veja bem, não é simplesmente você falar assim, ah não, morreram, não adianta, certo? Então existe uma coisa humana. Quando você com todas as suas forças vai tentar buscar aquele parente que provavelmente pode estar morto, você não está fazendo somente por aquela vida que provavelmente se perdeu, você está fazendo para o consolo daquela família. É um ato humano. Esses bostas não entendem, eles vivem falando ali, ah não, pra que buscar alguém em Brumadinho se todo mundo morreu? Você não sabe se todo mundo morreu. Você lembra aquele caso dos mineiros no Chile? Não, todo mundo morreu nessa porcaria. Também tem esse lado. Então, Bolsonaro deu esse discurso e condecorou, né? Você vê, olha que relação, né? Se você perceber, né? Nosso presidente condecorando militares estrangeiros, onde nós iríamos imaginar, né? Provavelmente nós estaríamos, se fosse o Haddad, condecorando soldados da Venezuela, que faz o próprio povo passar fome. E nem ajudam a gente, no máximo, né, com o governo do PT, o Brasil enviou dinheiro para esses canalhas. Não? Então é o seguinte, e tem uma parte muito importante também, logo em seguida, que é a visita ao Muro das Lamentações. Né? Você pode achar que simplesmente isso seja algo assim para apresentar para a imprensa. Não, o cara falar, mas... Primeiro, isso tem alguns atos simbólicos. Né? Antes de o Bolsonaro ir para o muro, né, ele estava ali próximo, mas ele estava conversando com o Netanyahu, não o Netanyahu, né, sobre a... Que Netanyahu também foi militar,
ou ainda é, né? Acho que é militar na reserva. Eu não sei como funciona em Israel exatamente, se o cara tem que ir para reserva, mas enfim. Sobre as desventuras deles no mundo militar, né? E quando ele vai para o mundo das lamentações, né, se você não sabe, a maioria vai lá para orar pela paz em Jerusalém. E eu tenho uma informação, tá? Uma informação que, assim, eu não quero dar certeza, porque, assim, eu não consegui verificar tudo, mas, pelo que me falaram, que é o professor Evandro, que ele é da aula de Direito no Inesp, colunista da Renova Mídia, né? De que, pela primeira vez, um ministro de Estado israelense visita o Muro das Lamentações com um presidente. Então, assim, se isso realmente é fato, porque assim, não deu para analisar, né, mais de 100 presidentes que foram para o Muro das Lamentações, se isso realmente aconteceu, é algo marcante. É algo realmente marcante, certo? E falando em Evandro, o professor Evandro ele fez um podcast aqui sobre a reforma da Previdência. Ele é um especialista, nós fizemos, e nós iremos lançar também, muito bem editado pela própria Panela produtora, porque você deve apoiar a reforma e explicando cada detalhe da reforma da Previdência, etc. E ele também é um estudioso sobre Israel e sobre as eleições de Israel. Eu pedi para ele mandar um áudio, né, para você, explicando as eleições de Israel que vai acontecer agora no dia 9, porque a mídia está dizendo que, não, o Netanyahu, ele só está chamando o Bolsonaro lá, enfim, para ter vantagem nas eleições, para mostrar, tá vendo? Para mostrar, olha, tá vendo aqui, ó, investimento brasileiro. Mentira. Mentira. Certo? Mesmo com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, provavelmente o Netanyahu ganharia essa eleição e eu já pedi pro professor Evandro fazer um podcast sobre isso para eu mandar para vocês. Para você que não entende nada sobre Israel, eu também não sou um grande especialista nas eleições de Israel, mas eu chamei alguém que sabe. E eu quero que ele faça esse podcast para vocês, né? Eu pedi para ele antes do dia 9, que são as eleições. Aqui, ó, tá vendo? Informação exclusiva para vocês. Então, e também o que acontece? Depois disso, o Bolsonaro, ele, enfim, fez aquelas visitas, sabe, de turista, visita ao Santo Sepulcro, enfim. Essas coisas você pode encontrar na internet, eu não vou comentar aqui. Não vale a pena, né? Você encontra na internet, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, né? Então, logo em seguida, ele deu a sua entrevista coletiva e foi um negócio sensacional. Porque é o seguinte, os jornalistas, enfim, em vez de perguntarem sobre Israel, eles só estavam perguntando sobre o que está acontecendo no Brasil, e no Brasil, não sei o quê, articulação. Você falou assim, meu amigo, você não vai perguntar nada sobre Israel? Não é? Pô, é a primeira vez que um ministro, você veja bem, de Israel pisou no Brasil, os caras ignoram. Eles querem saber da picuinha. Existe momento para isso, mas, pô, está acontecendo coisas ali extremamente relevantes. Não, mas eles querem publicar. Não, assim, não, Hamas, o grupo Hamas discorda, é contra o Bolsonaro. É uma coisa surpreendente. Então vamos lá, né? Então o Bolsonaro vai falar, então, nossa parceria com Israel vai fazer a parte dele, só que nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é? O reequilíbrio de contas. Né? Enfim, reforma da Previdência. Né? Sobre o caso de Hamas, a resposta é sempre a mesma, que não, Israel tem direito de colocar a sua capital ali em Jerusalém, que existe todo um problema que o Guten Morgen, o Flávio Morgenstern também já explicou no seu podcast, essa questão palestina, né, sobre a capital, o que eles pensam de Israel, e vale a pena você ouvir. Mas aquela coisa, está aberto, o Brasil está aberto para fazer um negócio com o mundo todo. Né? Vai chegar, agora é a vez de Israel. Se os grupos palestinos tiverem embaixada, tiverem um representante, vai ouvir, tranquilo, não tem problema. Aí um jornalista louco, sabe, louco, começa a gritar, e o Coronel Ustra? Aí o Bolsonaro, alguém tem mais alguma pergunta? A gente, não, mas o Coronel Bolsonaro, tem mais alguma pergunta aqui? Ignorou o cara completamente, assim, foi
É algo interessante. Ele ficou nervoso nesse momento. Ele até falou, pô, eu tô aqui em Israel, tendo um momento histórico e vocês estão totalmente ignorando. Não, essas perguntas sobre picuinhas a gente responde quando chegar no Brasil, pô. Ele dá uma porrada no pessoal da imprensa, né? E é a pergunta fundamental, né, que vocês viram, ou melhor, você viu aí na internet, nos jornais. O nazismo é de esquerda, porque o ministro Ernesto Araújo falou que é de esquerda, tal, tem aspectos de esquerda. Aí o Bolsonaro, ele faz uma outra pergunta para a jornalista. Qual é o nome do partido nazista mesmo? Qual que é o nome? Hein? Qual que é o nome? Partido Nacional Socialista do quê? Ah, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não é essa questão, mas de novo, se quiser saber mais desse assunto, ouça o podcast do Guten Morgen, do nosso amigo Flávio Morgenstern. O nazismo é de direita, esse é o nome. Vale a pena e você vai aprender bastante. Logo em seguida, o discurso a empresários em Israel, que é, enfim, qual que é o centro do discurso? É assim, para o Brasil crescer, é necessária a confiança dos investidores internacionais, né? Então, como é que você cria confiança nos investidores? Primeiro, você cumprir contratos. Realmente você vai cumprir contratos? Você não vai estatizar a minha empresa? Esse é o ponto, certo? O segundo, reequilibrar as contas. Realmente eu sou um bom pagador. Certo? O terceiro, diminuir o Estado. Realmente nós teremos menos impostos, certo? E você vai ter mais liberdade para contratar. São esses 3 pontos principais para você ganhar investimento do exterior. E foi um discurso muito bom, porque, no geral, o que acontece? Ele recebeu ali o papel com o discurso, né? Que nem eu tô aqui, eu tenho algumas anotações aqui. Normalmente o papel que o presidente recebe tá tudo escrito. Ele, não, vamos sem papel. Livre e tal. E assim, pô, é óbvio que ele não é o as, né, da retórica, ele não é nenhum um Cícero, né, nenhum romano, ou coisa do tipo. Mas assim, pelo menos ele não falou, né, de estocavento, né? Que era aquilo que ex-presidente Dilma Rousseff falava, né? Agora, outra parte muito importante é o porta-voz Rego Barros. Esse nome Rego Barros sempre... Não tem como não zoar um cara que tem o nome Rego Barros. Eu tento falar sério o nome dele, desculpa. Não sei se ele vai ouvir um dia, mas eu não tenho nada contra você. É que o nome é... Enfim, Rego Barros, né? É um negócio fascinante. Então vamos lá, né? Enfim, a imprensa faz várias perguntas e a primeira pergunta, enfim, uma pergunta assim sobre tiro, né? Que o Bolsonaro lhe pegou uma arma, ele estava lá num centro, né, da polícia israelense ou no centro de defesa e ele pegou uma arma. Eu não sou especialista em arma, não sei dizer qual que arma era, mas assim parecia ser algo como fuzil ou coisa semelhante, né? Era uma arma grande e tal. E os 7 tiros que ele deu, ele acertou o alvo bem no coração. Não alvo de verdade, óbvio, né? E aí, o jornalista, olha essas perguntas, né? O jornalista pergunta assim, mas o que o senhor acha do Bolsonaro ter acertado os 7 tiros no alvo? Ai, meu Deus do céu, né? Jornalistas, né? Aí o porta-voz fala, olha, eu acho melhor você não ficar na frente do presidente. Não, pô, foi uma resposta boa, né? Foi uma resposta, assim, engraçada. Aí tem uma pergunta muito interessante sobre o Olavo de Carvalho, né? E assim, aí você já percebe, né? Enfim, a jornalista pergunta, né? Mas o Olavo de Carvalho brigou com o general Santos Cruz, Santa Cruz, enfim. E o porta-voz Rego Barros, né, como sempre, do nome engraçado, ele falou assim, não comentamos nada sobre o ideólogo. Eu falei, pô, mas, pelo amor de Deus, o cara tem uma obra grande. Muitos que chamam ele de ideólogo, só faltava ele chamar o Olavo de astrólogo, né? Essas coisas, você quer denegrir a obra do sujeito. Não é, vou chamar ele de astrólogo. Tudo bem, há 40 anos ele não
não mexe com astrologia. Eu não sei exatamente o que o Olavo fazia com astrologia, não, mas há 40 anos ele não mexe mais com isso, mesmo chamam ele de astrólogo ainda. É como se você há 40 anos fosse, sei lá, pedreiro e estudou na vida, sei lá, se tornou médico. E aí a imprensa, para te denegrir, chama de pedreiro. E qual a vergonha de ser pedreiro? É uma profissão, não é? Só que ele fala, não, ele é só um pedreiro, é só um astrólogo. Isso é um problema, certo? Que os generais, eles não estão entendendo. O próprio caso do general Santa Cruz, ou Santos Cruz, que já inventaram vários apelidos para ele, mas vocês sabem de quem eu estou falando, é que o Olavo elogiou ele, falou, não, o rapaz é bom, não sei o quê, e o general, logo em seguida, dá uma entrevista para Folha, Estadão, sei lá qual jornal, e fala assim, ele é um sujeito desequilibrado. Então, peraí, o Olavo elogia o sujeito, o general o ataca, o Olavo responde, a imprensa mostra assim, não, o Olavo tá provocando. Quem provocou primeiro? Ai, meu Deus do céu, né? Enfim, vamos resolver isso um dia, certo? Então, o último ponto que eu quero falar aqui para vocês é a questão dos atos simbólicos, né? Você que está me ouvindo, o que são os atos simbólicos? São certas expressões, certos atos que, por mais que sejam pequenos, para quem está vendo ou para quem está ouvindo, é importante porque você cria uma confiança. Em primeiro lugar, chamar o primeiro-ministro de irmão, e o primeiro-ministro Netanyahu, como diz o Bolsonaro, chamá-lo de irmão também. Cara, isso é um ato simbólico forte. Não acontece com todo mundo. O Bolsonaro não chamou o Trump de irmão, nem o presidente chileno, né, o Sebastian. Né? Então você vê que a relação do Brasil com Israel vai ficar muito forte. Podemos dizer que sim, é uma aliança judaico-cristã, pelo menos nesse nível. Falar em hebraico, sempre importante, cada discurso assim para os judeus. É óbvio que ele não estou falando que ele falou uma frase inteira, um discurso inteiro, mas começar bom dia em hebraico, eu amo Israel em hebraico. Isso é muito importante. Né? Você imagina o Donald Trump chegando aqui no Brasil e a primeira coisa ele falando bom dia, eu gosto do Brasil. Você fala, pô, por quê? Isso demanda um esforço. Pô, como é que eu falo? Como é que eu falo numa acentuação boa? Como é que eu me expresso bem para todo mundo me entender? Demanda um esforço. Você sabe, imagina você nunca falou húngaro na vida. Eu quero falar bom dia em húngaro, né, para o pessoal que eu vou visitar lá da Hungria. Você vai se esforçar, não sei o que, e o pessoal vai gostar. Né? Você vai criar um laço mais forte. Isso é uma coisa básica, assim. E você veja, interessante, em muitos momentos, até nas visitas que o Bolsonaro fez, os lugares turísticos ali, religiosos, o Netanyahu, o acompanhou. Então, né, você vê, olha que legal. E aí o Bolsonaro até responde para jornalista, não, peraí, eu não pedi para que ele me acompanhasse, ele quis. Então você vê como é que está sendo a relação do Brasil e Israel pela primeira vez, pelo menos pela primeira vez desde que eu estou vivo, pelo que eu consigo lembrar, está tendo uma relação especial, certo? Com esse país que é o futuro, melhor, eles já são presente da alta tecnologia, não é? E dentre tantas coisas. E outro fator muito importante é plantar uma muda de oliveira, né? Vários presidentes vão, alguns não fazem isso, mas ele plantou uma muda de oliveira. O que é uma muda de oliveira? Primeiro que oliveira é o meu sobrenome, até o Oliver Talk é baseado nisso, né? E a oliveira, ela tem um símbolo muito forte na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, certo? Então você planta, você está fazendo um ato simbólico de amor entre Brasil e Israel. São detalhes muito importantes, mas isso significa que não estamos indo lá só para cumprir protocolo. Não, nossa aliança vai ser maior do que isso. E todos nós iremos ganhar com isso também.
Não é? Exceto os lacradores do Mackenzie, que, né, eles preferem passar. Quer dizer, eles preferem ver o povo da Venezuela passando fome, não ir para lá, claro, né? Porque todo comunista, socialista, esquerdista ama o capitalismo, né? Mas, no geral, todos nós iremos ganhar com isso. E isso representa o quê? É o símbolo de um recomeço, não é? Um recomeço que começou com Oswaldo Aranha ali bem longe, né? E foi quebrado, né, devido a vários desgovernos que ocorreram aí, né, até a Dilma, e voltou. Então, assim, isso é uma verdadeira aliança. Então, pessoal, muito obrigado, você que está me ouvindo agora, por ter ouvido essa análise que eu fiz com... Estudei bastante, mais de 2 horas, vi todos os vídeos, assim, porque realmente eu gosto de fazer isso. Eu quero que você tenha o melhor e que saiba as fontes primárias, né? É uma coisa que eu aprendi muito estudando, né? Nós temos que ir direto às fontes primárias, sem interferência de um terceiro ou coisa do tipo, certo? Então eu só vou pedir para você assinar, né? Assine porque é muito importante, né? Nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast, também no SoundCloud e no YouTube. Estou tentando colocar num outro programa que é o Deezer, só que, tem uns problemas ali de burocracia, demora um pouco mais, mas nós, pela graça de Deus, como diz o Bolsonaro, nós iremos conseguir, né? Sentimos também, eu também sinto a falta do André, mas ele teve um problema particular, mas na próxima estaremos aí. E por que é importante que você assine? Porque tem podcasts que eu, às vezes, não coloco lá no Sense Comum, né? Às vezes eu faço uma postagem lá no Facebook, como vocês conseguem ver, e coloco lá no Senso em Comum. Só que tem podcast que eu coloco direto. E às vezes você perde porque você não assinou. Ah, não vou assinar, vai aparecer aí preguiça. Não. Assina. Assina que é importante até eu que aqui tô fazendo, pô, tô vendo que você tá gostando, e então vou fazer mais. Se não estiver gostando também, não, um lixo e tal, fala. Né? Então, obrigado. Tenha uma ótima semana e até o próximo podcast.